Deus não existe. Foi esse um comentário que um ateu acabou de colocar aqui embaixo de uma postagem que eu fiz agora há pouco. Quando eu li aquilo, ele replicando lá o meu conteúdo, eu fiquei um pouco chateado. Eu disse, meu Deus, como é que um cara desse diz isso, que Deus não existe? E ele ainda acrescentou dizendo assim, Deus não existe e você é um fanático. Aí eu disse, fui tomar banho e eu disse, eu vou fazer um vídeo, vou voltar e vou fazer um vídeo respondendo a ele. Mas aí eu fiquei pensando assim, e eu descobri que ele estava certo em um aspecto. Quando ele disse, e eu estava errado em outro, quando ele me chamou de fanático, essa parte ele estava errado, completamente equivocado. Mas se referindo a Deus, quando ele disse que Deus não existe, eu sou obrigado a concordar com ele e ele está certo. Na verdade, Deus não existe e eu tenho como provar para vocês aqui que Deus não existe, conforme o ateu acabou de dizer aqui para todos nós. Vamos lá. Isso aqui é um controle do ar. Esse controle existe. Ele é real, palpável. Existe. Isso aqui é uma chave, a chave de um carro. Essa chave existe. Ela está aqui nas minhas mãos e ela pode ser vista a olho nu. Eu tenho aqui um cabo USB com a extremidade aqui USB-C. Esse cabo existe. Ele faz conexão do carregador para o celular, do computador para o celular, do notebook para um smartphone. Esse controle aqui é o controle da TV. Esse controle existe, ele está aqui nas minhas mãos. Eu posso acionar aqui a TV, ligar, desligar, escolher os canais. Ele existe. Esse controle, ele existe porque ele foi formado. Ele foi criado, fizeram seu design e ele foi construído a partir de uma matéria-prima já existente. Ele é de plástico, algumas peças de metal. Ele existe, de fato. Esse controle, essa chave existe. Existe. Ela foi criada a partir de algo já existente. Por isso, esses objetos existem. Eu existo. Eu existo. Eu estou aqui. Você está aí. Vocês existem. As nossas casas existem. Existem as igrejas. Existem os problemas. Existem os animais, os pensamentos. Nós fomos criados. Tudo e todas as coisas foram criadas. Com exceção a um ser, Deus. Porque ele não existe de fato. Ele não existe pelo fato dele estar presente desde antes da eternidade. Ele não existe, ele é. Ele é. Ele foi o único, ele é o único que não foi criado. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele chama a eternidade. A Bíblia diz que ele conhece, conta todas as estrelas do céu e chama cada uma pelo seu nome. Vocês sabem quantas estrelas tem no céu? São milhões de milhares, bilhões de trilhões, de quadrilhões, multiplicados por quinquilhões. E ele sabe o nome de todas elas, chama cada uma pelo seu nome. Isso fala da sua grandeza. Deus é o único ser que cria e não foi criado. Aceita que dói menos. Isso não é por lógica, isso é por fé. A fé não se explica por lógica. A fé existe porque foi criada. Mas Deus não existe porque Ele é. Ele é
ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Não é que ele era, ele é ontem, hoje e eternamente. Quando Deus resolveu libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele escolheu um homem, Moisés, e apresentou-se a Moisés ali numa chama, numa sarça que ardia em chamas, mas não se consumia, ali no monte. E ali Moisés foi se achegando para próximo da sarça, ele maravilhado com aquela coisa extraordinária. E aí uma voz saiu do meio da sarça e disse: não te chegues para cá, Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Moisés tirou as sandálias e se aproximou-se. Se aproximou da sarça. Aí Deus começou a conversar com ele e disse assim: eu escolhi você para libertar o meu povo da servidão dos egípcios. O clamor daquele povo chegou até os meus ouvidos. Eu escolhi você. Moisés disse: eu? Aí Deus disse: sim, você, eu quero você. Aí Moisés disse: eu estou falando com quem? Eu vou dizer que quem me enviou a eles? Vão dizer que eu sou louco. Você vai levar um recado para eles. Você vai dizer para eles que eu sou. Aí Moisés disse: como é a conversa? Todos eles têm um Deus. Deus Sol, Deus Ra, Deus Lua. Os egípcios, os fenícios, todos os povos têm os seus deuses. E todos os seus deuses têm os seus nomes. Eu vou dizer qual é o meu Deus para eles. Aí Deus disse assim: diga que eu sou o que sou. Isso é mistério. Eu sou. Ele é. Ele não existe. Tá entendendo? Tá entendendo? Então dê glória a Deus, porque Deus ele não existe, ele é. Um dia um ateu, professor ateu. Escuta aí, meu irmão, você que é cristão, não vamos admitir ouvir alguém dizer na nossa cara que Deus não existe. Eles dizem também que Deus não é real. Mas nós não podemos ficar calados diante de pessoas que dizem que o nosso Pai não é real, que é uma farsa, que nós acreditamos num Deus que é ilusório, fruto da nossa mentalidade, da nossa mente. Você vai achar bom quando alguém disser para você assim: ei, seu pai não é real, o seu pai não existe. Seu pai. Aí você sabe que seu pai foi quem te criou, quem te gerou, quem te educou, quem te levou na escola, quem te colocou no braço, quem te ensinou a andar de bicicleta, o seu pai, a sua mãe, né? Aí alguém chegar para você e dizer assim: ei, o seu pai não existe. Seu pai não é real. Você vai achar bom um negócio desse? No mínimo você vai defender o seu pai. Certo? E eu tô aqui para defender o meu Deus, que é o seu Deus. Então você que é cristão, você que é cristã, não fique calado, se posicione diante dos ateus que querem empurrar de goela dentro, das nossas goelas adentro, provar para nós que Deus não é real, que Deus é fruto da nossa imaginação. Não vamos aceitar. Se você não quiser compartilhar esse vídeo, faça refute, comente, diga: não aceito, Deus é real. Tá certo, ele não existe, mas ele é, porque ele não foi criado, foi o único que não foi criado. Veja só, um professor ateu quis humilhar um aluno cristão e ele fez a seguinte pergunta: gente, Deus fez tudo? E os alunos: sim. Quer dizer que Deus criou todas as coisas? Aí um aluno disse: sim, Deus criou todas as coisas. Aí o professor disse assim: então quer dizer que Deus criou o mal também? Porque se ele criou todas as coisas, ele criou o mal. E que Deus é esse que criou o mal? Porque só o que existe no mundo hoje é a maldade do homem. Pai contra filho, usos de coisas ilícitas, os homens se autodestruindo, olha a maldade imperando. Então foi Deus que criou, não é isso? Aquele aluno
ficou cabisbaixo, baixou a cabeça, triste, e não soube o que dizer. Mas lá atrás, do fundo, tinha um aluno ousado. Ele levantou a mão e disse: professor, posso falar? E o professor disse: pois não, você está com a oportunidade. Posso te fazer uma pergunta, professor? Ele disse: pode fazer uma pergunta. Professor, o frio existe? Aí o professor disse: claro que o frio existe. Basta chover, tá no inverno, que a gente começa a sentir frios, tem que usar um casaco, um agasalho, uma roupa. Aí ele disse: não, professor, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. O calor é que existe. O calor é que pode ser estudado, professor. Certo? O frio é a ausência do calor. Tá entendendo? Todo corpo e objeto pode ser estudado. Todo objeto e todo corpo pode ser estudado. Mas é através do calor. Eles podem ser estudados através do calor que gera, que tem ou que transmite energia. E não através do frio, professor. O frio não existe. É a ausência do calor. Aí o professor ficou assim meio que encabulado, porque ele queria humilhar, mas ele já estava começando a ser humilhado ali por um aluno, sabe? Um aluno bom de física. Ele disse: professor, posso fazer outra pergunta, professor? Professor, pode sim. O escuro, a escuridão, existe? O professor disse: sim, existe. De dia tudo claro, de noite chega a escuridão. Se você estiver dentro do quarto, com a luz apagada, você vai ver a escuridão à noite. Aí ele disse: não, professor, a escuridão não existe. O que existe, professor, é a ausência da luz. A luz é que pode ser estudada. A escuridão, as trevas, não. Se estuda a luz, a intensidade da luz, a força da luz, a energia da luz, porque a luz é que existe, professor. A escuridão não existe, não. É a ausência da luz. Professor, o mal existe, professor? Aí ele diz: claro que existe. É o tema, a temática da nossa discussão. É que o mal existe, Deus quem criou. Ou você vai discordar que o mal, vai negar que o mal existe. Aí aquele simples aluno disse: não, professor, o senhor está equivocadamente enganado. O mal não existe. O que existe é a ausência de Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas não têm Deus na vida, aí elas praticam a maldade. Elas se enveredam pelo caminho da maldade, porque a ausência do homem de Deus é maldade. Assim como a ausência do calor é o frio, assim como a ausência da luz são as trevas, a ausência de Deus é o mal. Então a ausência de Deus é que faz com que os homens se enveredem pelos caminhos tortuosos, caminhos de morte, de perdição. Faz com que os homens se autodestruam. A ausência de Deus. Então o mal não foi Deus que criou. Nessa hora, pegue palma, assovios. E é isso. Não podemos nos calarmos de forma alguma. Deus, ele é real. A gente usa esse termo assim: Deus existe, é um modo de falar. Mas para responder o ateu, a gente teve que fazer esse estudozinho aqui básico e dizer que Deus não existe, mas ele é real. Ele não existe, mas ele é. Porque nunca foi criado. Mas quando a gente diz assim: Deus existe, é um modo de falar, uma expressão para que as pessoas entendam.
certo? Então, para você que é ateu, tem ateu que respeita a nossa fé. Mas tem ateu que é crítico. Assim como tem macumbeiro que é gente decente, digna de respeito, é um companheiro, um amigo. Mas tem macumbeiro, sabe? Tem macumbeiro que não tem nada a ver. É um cara que persegue, que difama. Assim como tem crente que é gente boa, mas tem crente que não vale um cibazol, que é gente ruim, que fala mal, que denigre, sabe? Que faz coisas piores de que aquelas pessoas que já são do mal mesmo, que praticam a maldade. Tem crente, tem evangélico que é pior. Tem católicos que são pessoas do bem excelentes, mas tem católicos que também são do mal. Assim como tem macumbeiros que são tem macumbeiros, né? Que são pessoas íntegras do bem, tem macumbeiros que também são do mal, como tem crentes que são do bem, que tem crentes que são do mal, tem pastores que são de Deus e tem pastores que são do Satanás. Tem padres que são de Deus e tem padres que não são de Deus. Em todos os lugares tem os que são e os que não são. E pregam a mesma Bíblia. Por isso nós devemos ter cuidado e pedirmos a Deus o dom do discernimento dos espíritos, para nós não sermos enganados. Tá entendendo? Não vamos aceitar pessoas dizerem que Deus, nosso Deus não é real. Vamos defender o nosso Pai eterno. Você diz assim, Deus não precisa que ninguém defenda ele. Precisa não. Precisa não. Mas quando alguém diz alguma coisa com sua mãe, com seu pai, você vai ficar calado? Não, vou deixar que papai e mamãe resolvam. Não. Quem resolve é nós que somos filhos. Nós vamos atrás. Sabe? Vamos atrás. Ei, vamos resolver esse negócio aqui. O que você tá dizendo com o papai? Com a mamãe? Não é assim não, viu? A banda não toca assim não. A música aqui da orquestra é outra, viu? Não é assim não? Então vamos honrar a Deus também. Mesmo com a nossa pequenez, com a nossa ignorância, mesmo não sabendo fazer as coisas direito, mas vamos defender ele. Vamos ler a Bíblia e viver a palavra de Deus para nós podermos argumentar contra aquelas pessoas que tentam difamar, né, e acabar com a realidade que é o nosso Deus, o nosso Pai eterno, que Ele é. Então é isso aí. Tá dado o recado, eu sou Sátrio Araújo e essa é sua TV Paraú. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.